Eu tenho uma palavra de oração que vai abençoar a sua vida, mas antes eu tenho uma revelação para dizer a você. Antes de tudo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva acionando o sininho aqui. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração aqui embaixo na discriminação desse vídeo. Eu gostaria de perguntar a você e gostaria que você fosse claro comigo. Você acredita que está próximo o tempo do fim ou você ainda acha que vai demorar a vinda do Filho do Homem? Deus, ele tem me incomodado para falar que esse ano de 2022, ano de eleição, será um ano que aparentemente estará tudo muito tranquilo para então o cenário da eleição 2022. Mas Deus me mostrou como dois cavalos que saíam do sul e do sudeste, e esses dois cavalos, eles tentavam se desvilenciar da manada. E eu perguntava a Deus o que era isso. Deus me falava que entre em oração, porque dois estados brasileiros tentarão se desvencilhar, tentarão se descolocar da nação brasileira. E quando eu tive essa visão, eu via nitidamente o povo brasileiro, eles eram tomados por um espírito imundo de combate, e um combatia contra o outro. Um começava a disputar ao ponto de se guerrilhar um contra o outro. E Deus gritava ao meu ouvido dizendo: ore para que não haja no Brasil esse tipo de coisa. Por quê? Porque o inimigo, ele quer implantar em nossa nação um governo em que não adore, um governo em que não santifique, um governo em que não se renda aos pés de Deus. E esses dois estados brasileiros que tentarão se dividir, provavelmente tentarão se dividir, se descolocar, imagino eu que seja São Paulo e Rio Grande do Sul. Deus me mostrava nitidamente que eles tinham todo o argumento para fazer isso. Então se levantava uma grande confusão, um grande conflito, porque as ordens que vinham lá do Distrito Federal não eram e não serão obedecidos por esses atuais governadores de estado. Nós estávamos em oração, orando pelo Brasil, e Deus me dizia que a instauração de um conflito que está lá fora do Brasil, na Ucrânia, com a Rússia, não se compara com o que o inimigo da nossa alma quer fazer aqui dentro da nossa nação. Reino contra reino, nação contra nação. E o mais interessante é que os alimentos, eles subiam a tal preço que nem pobre, nem médios, nem ricos conseguiriam alimentar direito. Eu preciso dizer para você que antes da eleição 2022 haverá um grande conflito, uma grande confusão de ideias, de ideologia. Eu via artistas indo para cima do governo federal, atacando o governo federal, e alguns até
desejando mesmo o pior do governo federal, do atual governo federal. E eu preciso dizer para você o seguinte, que esta visão ela foi tão clara, mas ela foi tão clara que eu sentia os meus ossos tremer e tremerem no momento desta visão. E eu precisei entrar imediatamente em oração pela nação brasileira, porque em praças públicas, jovens rasgavam as bandeiras brasileiras, pintavam-se de cores vermelhas e outros saíam semi-nu pelas ruas fora. Era um grande conflito, era uma grande confusão, seria uma grande confusão. Oremos a Deus para que isso não venha acontecer. E eu preciso te dizer que os dois estados brasileiros que se apresentavam como cavalos irracionais, eles tinham argumentos que chamavam, comoviam todo o mundo. Os olhares do mundo voltavam-se para o Brasil, olhando para o Brasil, ao ponto de intervirem, de entrarem, para então tomarem a nossa nação, para então tomarem o nosso governo. Precisamos estar atentos, porque o que eu estou te falando não é uma mera coincidência, o que eu estou te falando é uma revelação que vem da parte de Deus. Existe no Brasil uma promessa de salvação muito grande, mas também existe no Brasil uma promessa da parte do diabo de destruição muito grande. Precisamos orar pela nossa nação, precisamos clamar pelo nosso povo. Eu vou deixar esse conteúdo, depois o meu administrador vai fazer aqui a miniatura desse conteúdo, vai lançar, e eu peço a você que passe esse conteúdo por maior número de pessoas possível, porque a Bíblia diz: se o meu povo, que se clama pelo meu nome, orar e me buscar, eu virei do céu e sararei a sua terra. Não é tempo de nós brincarmos de sermos cristãos, é tempo de nós orarmos pela nossa nação, para que tais circunstâncias não venham a acontecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te pedimos que tenha misericórdia da nossa nação, que abra os nossos olhos espirituais, que venha sobre nós as tuas mãos, Senhor, e que todo conflito interno e externo, meu Pai, não venha sobre nós, ó Pai. Ó Deus querido, e que as igrejas brasileiras se voltem novamente ao Senhor dos Exércitos. Eu os coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe.